Bom, gente, continuando então nossa aula de estatística, vamos lá falar um pouquinho mais sobre os gráficos, né? Esse aqui é o gráfico de uma poligonal, né? O gráfico seguinte mostra o desempenho de uma pequena fábrica dos 8 primeiros meses de funcionamento. Então, eu tenho receita em vermelho e custos em azul. E aqui são, aí é importante sempre ver os eixos aqui. Mês de faturamento, então eu tenho o primeiro ao oitavo mês aqui, e os valores em R$1.000. Olha só que interessante. Então, aqui não é 50. Se você fosse responder, isso aqui seria R$50.000. Tá? Muito cuidado, muita atenção com isso aqui. Com base no gráfico, responda em que mês a empresa operou no vermelho, isto é, os custos superaram a receita, ou seja, que o custo, que é em azul, está maior que a receita. O custo está maior que a receita aqui, ó, no segundo, letra A. No segundo mês, tá vendo? Ó, o custo foi 36, a receita foi 18, aqui em vermelho. Aqui no terceiro mês, o custo foi 43 e a receita foi 15, em vermelho. Aqui já inverteu, aqui a receita foi maior que o custo, 45 contra 30. Aqui o custo foi 60, a receita 45, então esse aqui foi o quinto mês. Aqui o custo, beleza. Então foram esses meses aqui, segundo, terceiro e quinto. Qual foi a receita total da fábrica nesse período? Receita é o vermelho. Então, eu vou fazer os 50, mais o 18, mais o 15, mais o 45, mais o 45, mais o 55, mais o 52, mais o 78. Então, 50, mais 18, mais 15, mais 45, mais 45, mais 55, mais 52, mais 78. Aquele esquema, 45, 45 dá 90, o 15 com o 55 dá 70, somando sempre os que vai dar 2 no final, vai dar 0 no final. Aqui, ó, o 18 com o 52 vai dar 70. E aqui não tem jeito, o 50 com o 78, isso aqui vai dar 128. Então, isso aqui deu 160, 230, mais 128, 358. Vamos fazer a conta agora e ver se está certinho isso aí. Aqui ficou 50, ele pediu das receitas, né? 50 mais 18 mais 15 mais 45 mais 45 mais 55 mais 52 mais 78. 358. Muitos alunos às vezes me mandam dúvidas, e de que eu estou errando nessa questão? E às vezes é conta. Então, gente, quando estudava, eu fazia o exercício, eu conferia se a minha teoria estava toda certa, se o que eu fiz podia fazer, e depois eu conferia as contas. Porque muitas vezes eu errava nas contas, tá? Isso acontece normal. Então, a receita, letra B, 358 mil. Então, acrescenta 3 zeros. Olha a resposta certinha. Se você estivesse fazendo a questão aberta, você errava por causa disso. Errava não, perdi um pontinho, né? Letra C. Faça o gráfico de linhas para representar a evolução do lucro da empresa mês a mês aqui. Então, o lucro, eu vou ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo mês. O lucro é a receita menos custo. Então, a receita aqui, 50 menos custo, o primeiro mês deu 30 mil de lucro. O segundo mês, 36 menos 18, na verdade, receita 18 menos 36 deu menos 18 de lucro. Aqui o custo 43, receita 15, isso aqui dá 38, 28 menos 28. Terceiro mês deu negativo, a gente já tinha visto que o segundo e terceiro meses davam prejuízo, não lucro. O quarto mês, 45 menos 30, 15. Aqui, 60, aqui vai dar menos 15. Aqui deu 27, né? 27 positivo. 19 positivo. 19 ou 23 aqui? Aqui, 5, 7, dá 30 e poucos. Aqui, 9 vai para 32. 29. E aqui foi o maior, foi 58. Se você fosse fazer o gráfico, você ia fazer um gráfico mais ou menos assim, né? O primeiro mês 30, o segundo mês menos 18, terceiro menos 20, menos 28, quarto mês 15,
quinto mês, menos 15, o outro 27, o outro 29 e o outro 58. Seria esse gráfico aqui, a nossa poligonal do lucro, aqui fazendo mais ou menos na mão. Tá bom, gente? Esse aqui seria o nosso gráfico de poligonal. Beleza? Aí você colocaria os números certinho aqui, né? 30 e menos 18 e por aí vai. Tá? Só para você ter uma noção. Vamos seguindo. Histograma, gente. Lembra que a gente falou do gráfico, a tabela de frequência? E aí a gente mostrou que as frequências, quando elas eram classes, por exemplo, do 6 ao 14 aberto, do 14 fechado ao 22 aberto e por aí vai, eu tinha isso aqui, as frequências. A diferença do histograma para o gráfico de barras é que no histograma não vai ser simplesmente o valor 6, vai ser do 6 ao 14. Do 6 ao 14 eu tenho 4, tá aqui, ó, 6 ao 14, 4. Do 14 ao 22, 6, tá aqui. Do 22 ao 30, tá vendo as classes aqui, ó, 3. Então, gente, nada mais é o histograma, ele te dá a distribuição de frequências para classes que são intervalos e não valores fixos, tá? Então, basicamente é isso, gente. O histograma aqui 7, aqui 5. Sem nenhuma novidade, só a novidade que o histograma é isso. Ele, ao invés de ser um gráfico de barras, né? O gráfico de barras normalmente é o quê? Aqui é 7, aqui é 9, aqui é 13, aqui é 15. São valores fixos aqui. Aqui não, a gente tem intervalos. Aqui está indo do 6 ao 14, porque as classes aqui são intervalos. Beleza? O histograma ao lado mostra os gastos dos clientes de um supermercado registrados em um caixa expresso durante uma manhã. A porcentagem total de clientes que gastou pelo menos R$20, ou seja, pelo menos R$20 é quem gastou de 20 para frente. Então, na letra A, quem gastou de pelo menos 20 para frente foi os 25, o 10 e o 19. Então, o 25 mais 10 mais 19. Bom, o 19 mais 25 dá 34, 44, mais 10, 54. Letra B. Não estou confiando nas minhas contas não, viu, gente? Aqui, ó. 25 mais 10 mais 19. 54. Graças a Deus está acertando, hein, gente? Fiquem felizes por mim, tá? Ó, letra B. Qual a porcentagem total de clientes que gastou menos de R$15? Agora é menos de R$15, ou seja, de 15 para trás. O 15 está aqui, então daqui para trás. Então eu tenho esses 15 e esses 31. Então é 15 mais 31, isso aqui dá 46. Essa aqui eu não vou conferir, não é possível. Se eu errar, né, aí já deu, né, gente? Aí já era, né? Então aqui, a letra C, estime a menor quantia possível. Olha que às vezes deu umas erradas nessa. 6 por 2 dá 2, né? 6 dividido por 2 deu 2 na minha conta, porque eu já estava com 3, com a resposta, repetiu 2 ao invés de dar a resposta, né? Pelo amor de Deus, as coisinhas dessas acontecem. Mas cuidado, pelo amor de Deus, vamos fazer isso na prova, gente. Faço muita atenção às contas na prova. Tô brincando aqui, mas é sério. Isso acontece muito da gente errar a conta na prova. E dá uma raiva, viu? Estime a menor quantia possível que pode ter sido arrecadada nesse caixa na manhã considerada. Então, a menor quantia possível que pode ter sido aqui, eu vou somar aqui, estime a menor quantia possível que pode ter sido arrecadada nesse caixa aqui. Qual a porcentagem? Ah, gente, a letra B ele pediu a porcentagem. Vamos ler as coisas com calma, né? Porcentagem do total de clientes. Ó, é muito importante, a gente, como eu falei com vocês, olha, ver aqui gastos em reais e números de clientes. Então, o porcentagem do total de clientes gastou R$15 ou menos. Aqui ele pediu a porcentagem, né? Como a letra B ele pediu a porcentagem, eu tenho que fazer a porcentagem ainda. Então, 15 mais 31, 46, mais 20, 66, mais 25, né? 66, mais 25, mais 10, mais 19. Então, o 25 o 10 mais 19. O 10 mais 19 mais 25 a gente já tinha feito, deu 54. Então, 66 mais 54 deu 120. Então, 120 é o total de clientes, corresponde a 100%. Se eu tenho 46 clientes, vai ser X. Então, o X vai ser o 4600, 46 vezes 100, dá 4600, é só acrescentar os zeros, dividido pelo
120. Dá 38,3 aproximadamente por cento. E aí vem aqui, ó, estima a menor quantia possível que pode ter sido arrecadada nesse caixa na manhã considerada. A menor quantia possível, olha que questão interessante essa letra C, tá? Seria o seguinte, aqui foi de 5 até 10, o 10 aberto, aqui de 10 até 15, aqui de 15 até 20, aqui de 20 até 15, aqui de 25 até 30, aqui de 30 até 35. A menor quantia seria se, por exemplo, esses 15 aqui tivessem todos gastado R$5, que é o menor possível dessa faixa aqui, de 5 a 10. Então, seria 15 vezes 5, mais esses 31 tivessem gasto só os 10. 31 vezes 10. Esses 20 aqui tivessem gasto só os 15. Esses 25 aqui tivessem gastado só 20. Esses 10 tivessem gastado só 25, todo mundo gastado 25, porque podia ser de 25 a 30, então ele poderia ter gastado 29. Mas eu quero o mínimo arrecadado, então eu vou pegar o menor valor aqui, que seria 25. E aqui os 19 tivessem gasto 30. Aí fazendo essa conta, aí vocês vão ter o caixa, né? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. 15 vezes 5 mais 31 vezes 10 mais 20 vezes 15, daqui a pouco eu vou fazer na mão, tá, gente? Mais 25 vezes 20, para mostrar para vocês como é que faz. 25 vezes 20 mais 10 vezes 25 mais 19 vezes 30. Daria R$2.005. Beleza, vamos fazer a conta na mão agora. Daria R$2.005. 15 vezes 5, 75. 31 vezes 10. 310, só acrescentar o zero. 20 vezes 15, 300. 25 vezes 20, 500. 250. Aqui, gente, 25 vezes 20, 25 vezes 2, 50, acrescenta o zero, 500. Vezes 10, é só acrescentar o zero nos 50. Aqui, 19 vezes 30. 19 vezes 3 dá 57, acrescenta o zero. E aí soma isso aqui tudo. Isso aqui tudo também tem aquela manhãzinha de somar quem dá para fechar com zeros, né? Aqui o 300 com 500 dá 800, então isso aqui deu 800. O 310 com o 570 dá 880. E o 250 com o 75, isso aqui dá 325. Aí é só fazer essa última conta, né? O 800 com 880 dá 1.680, mais 325, e aí faz a conta, né? 1.680 mais 325, isso aqui deu 2.005, tá bom? Questão interessante essa aí, vamos seguindo. Bom, alguns outros gráficos que existem, que às vezes a gente tem só que saber que existem, quais são os nomes deles. Os estereogramas são os gráficos dispostos em 3 dimensões, tá? Ali o exemplo, pois representa o volume, são usados nas representações gráficas da tabela de dupla entrada. Por exemplo, aqui, aqui eu tenho aqui matemática, eu tenho aqui primeiro, para matemática, português e história, eu tenho o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro trimestre, e primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Tem os 4 trimestres aqui. Então, para matemática, eu consigo ver que aqui, subiu aqui, a nota de matemática, e depois deve ter descido da forma que ele representou, não deu para ver direito quanto que foi o último trimestre aqui em matemática. Mas aqui eu consigo ver as informações. É um gráfico 3D, tá? Resumindo, o estereograma vai ser um gráfico em 3 dimensões. Beleza? Pictogramas são aqueles gráficos em que são sugestivos, né? Por exemplo, eu vou fazer um gráfico de vacinação no país. Eu, ao invés, nas minhas colunas são seringas, que aí eu consigo ter, isso aqui é gráfico de vacinação, porque está mostrando seringas, tá? Aqui é número de visitantes, ele colocou pessoas. Número de cachorros, você coloca um monte de cachorrinho em cima do outro, assim, para representar quantos cachorros foram adotados, e por aí vai, tá? Pictogramas é isso, gente, tranquilo? Deixa eu ver como é que tá aqui, se tem mais coisa. Bom, a gente tem aqui os cartogramas são gráficos, são mapas que você coloca alguma informação neles. Por exemplo, esse gráfico aqui, por exemplo, em azul é uma coisa, o pessoal em vermelho é outra,
Às vezes vão ser valores, às vezes vão ser informações. Por exemplo, em azul é o pessoal que usa tal moeda, em vermelho é o pessoal que usa outra moeda. Ou então em azul é o pessoal que vacinou muito, em vermelho é o pessoal que vacinou pouco. Em azul teve pouco número de mortes, em vermelho teve muitas mortes. Né? E aí ali tem as faixas de valores. Aqui geralmente tem a legenda do que significa cada uma das cores. Esse gráfico aqui eu peguei só como exemplo, mas geralmente tem as legendas, né? Beleza, gente. Então agora vamos para os exercícios. Bom, gente, então vamos para os exercícios, né? Primeiro aqui, ó, os alunos da sexta série do Série A de um colégio foram pesquisados em 5 diferentes objetos de estudo: sexo, idade, cor dos olhos, disciplina favorita e estatura. Desses objetos, quais são variáveis qualitativas? Qualidade. Então, sexo é, idade não quantitativa, cor dos olhos é qualidade, né? Disciplina favorita é e estatura é número. Então, quando você responde número, é quantitativa. Quando você responde alguma palavra, alguma característica, você vai ser uma variável qualitativa. Então, aqui a gente tem apenas 3 variáveis qualitativas, beleza? Idade e estatura, você responde número, são variáveis quantitativas. Quando o objeto de uma pesquisa é comparar o comportamento de uma mesma variável em populações com números diferentes de elementos, a frequência mais conveniente é... Bom, essa questão aqui, geralmente o pessoal custa entender um pouco ela, porque ela é um pouquinho chata, tá? Então, tenta entender aqui, qualquer coisa manda dúvida lá no grupo. Que é o seguinte, imagina que você vai comparar o número de mortes, isso tem sido muito feito aqui na pandemia, aqui no Brasil, quando eles comparam o número de mortes, o número de vacinas e etc. Então, às vezes eles querem comparar o Brasil com outro país. E, o Brasil teve tantos vacinados, os Estados Unidos já teve muito mais, ou o Brasil teve muitas mortes, comparado com um país super pobre, né? Então, quando você vai comparar, não dá para você comparar o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, com um país que tem 2 milhões de habitantes, né? Simplesmente em números absolutos. Então, você não vai usar uma frequência absoluta, nem acumulada. Não, você pode usar acumulada, mas não é esse o fato aqui. O fato é que você tem que usar uma frequência relativa, relativizar a população total dos dois. Então, se eu quero saber se o Brasil tem muita gente morrendo pelo Covid, em comparação com outro país, eu tenho que fazer a divisão do número de mortes do Brasil pelo número da população do Brasil, aí eu vou ter a frequência de mortes relativa pela população e fazer a mesma coisa com outro país, eu vou conseguir comparar, tá certo? Da mesma forma a vacinação. Então, por exemplo, o Brasil hoje, eu estou gravando essa aula dia 16/4, o Brasil hoje está em torno de 10% de vacinação. Tem países com 50% de vacinação. Então aí você consegue comparar, né? Porque às vezes você fala assim, não, o Brasil já vacinou mais de 20 milhões de pessoas. Tem um país, por exemplo, a Itália só vacinou menos que isso, mas a Itália tem 60 milhões de habitantes. Então, eu não sei se a Itália... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas acredito que a Itália é um país que tem 60 milhões de habitantes. Eu acho que ela não vacinou 50% da população ainda. Eu acho que está beirando isso. Beirando a menos de 20 milhões de habitantes vacinados. Então, não adianta você comparar dessa forma. Se eu vou comparar quantos vacinados tem o Brasil hoje, que são 10% da população, em torno de 20 e poucos milhões, você tem que comparar percentualmente da população, né? Então, tem que ser dessa forma. Então, a gente vai usar uma frequência relativa quando você tem, comparando populações de tamanhos diferentes, tá? Então, populações com números diferentes, para você comparar uma com a outra, você tem que usar uma frequência relativa, beleza? Os resultados de uma pesquisa sobre os números de casos de AIDS sobre consumidores de drogas injetáveis no país X nos últimos 8 anos foram representados em um gráfico onde colunas foram substituídas por seringas. Esse tipo de gráfico é um pictograma. Cartograma, se fosse um mapa com as informações do mapa. Um histograma é um gráfico de barras em que as classes ali são intervalos. E estereograma é um gráfico em 3D. Então, a nossa resposta seria pictograma. Toda vez que você ilustra seu gráfico, né, colocando alguma coisa didática em função daquilo que você está querendo mostrar, você tem um pictograma.
O histograma representa distribuições de diâmetro de 65 peças de uma loja. Se F1 são as frequências absolutas, então, deixa eu melhorar esse desenho nosso. Bom, na verdade fui tentar melhorar, acabou ficando pior. Então, vamos fazer aqui assim mesmo. Se F são as frequências absolutas definidas pelo número de peças com diâmetro não inferior a 20 milímetros, né? Então, FI, quando ele fala FI, é frequência 1, frequência 2. Então, essa aqui é a frequência 1, essa aqui vai ser a frequência da classe 1, frequência da classe 2, frequência da classe 3, frequência da classe 4, frequência da classe 5. Então, FI é a frequência de determinada frequência. Então, por exemplo, diâmetro não inferior a 20 é de 20 para cima. Então, eu tenho de 20 a 25, que foram... Aqui é 25, tá, gente, esse número. E de 25 a 30, aqui foram 10. Então, eu tenho 10 mais 25, eu tenho 35 diâmetros. 35 peças com diâmetro não inferior a 20 milímetros. Não inferior do 20 para cima, tá bom, gente? O histograma representa as alturas de 30 meninas que frequentam o terceiro ano do ensino médio de uma escola, considerando que as classes representadas no gráfico incluem seus limites inferiores e não o superior, ou seja, aqui é de 160 a 170, então é 160 fechado e o 170 aberto. Foi isso que ele acabou de falar, que inclui o inferior, mas não inclui o superior. É correto afirmar que o número de meninas com altura não inferior a 170, então, não inferior a 170 é de 170 para cima. Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui era a nossa primeira classe, na segunda classe aqui eu tenho 15, na terceira classe aqui eu tenho, do 180 ao 190 eu tenho 8, e na quarta classe aqui, do 190 ao 200 eu tenho 2. Então, 2 mais 8, 10, mais 15, 25 meninas, né? Faria isso aqui, beleza? Feito um levantamento sobre a altura dos 50 alunos da quinta série A de um colégio, chegou-se aos seguintes resultados. Então, tá, nessas condições, então eu tenho a altura e o número de alunos, beleza? Nessas condições, o número de alunos da quinta série A que não atingem 1,58 de altura. Então, a primeira pergunta é quem não atingiu 1,58? Por mais que muita gente fale que eu não atingi, eu estaria aqui, gente. Eu estaria nessa infelizmente é nessa aqui. Tá quase indo para a próxima, tá? O pessoal fica me zoando aí, mas é muito injusto da parte de vocês. Então, quem não atingiu 58? Eu atingi, né? Então, beleza. Aqui, ó, não atingiu 1,58. É o pessoal aqui, ó, daqui para frente já atingiu, é 1,58 para frente. Então, eu teria esse 6 mais esse 12, seriam 18 que não atingiram 1,58. E a porcentagem de aluno com altura maior ou igual a 1,62? Bom, eu estaria nessa classe, nessa parte, né, de 1,62 para frente, seria o 8, o 6 e o 4. Seriam 6 mais 4, 10 mais 8, 18 alunos também. Acabou dando o mesmo valor. Só que o total aqui, ó, 6 mais 14, 20. 6 mais 14, agora tem que ver o total, porque ele pediu a porcentagem. A porcentagem. Então, se somar todo mundo, 6 mais 14, 20. 12 mais 8, 20 de novo, então deu 40, 6 mais 4, 50. É claro que é 50, né, EJ? Estava falando aqui desde o início que era 50. Então, os 50 alunos são os 100% dessa escola, os 18 alunos vai ser x, então 50x é igual a 18 vezes 100, o x vai ser 18 vezes 100 dividido por 50, o 100 dividido por 50 dá 2, fica 36%, letra C, beleza? Eu só ia analisando os dados que o exercício deu. Os resultados de uma pesquisa com 20 alunos na escola a respeito da área de carreira pretendida estão representados na tabela. Então, aqui ele me deu a frequência absoluta e me deu a relativa. Lembrar que a frequência relativa ela vai ser a frequência absoluta dividido pelo total. Então, aqui, ó, eu tenho que a frequência absoluta de humanas foi 8 e a frequência relativa de humanas foi m. Então, a frequência relativa, que é m, é igual à frequência absoluta, que é 8, dividido pelo total, que foi 20. Então, a frequência relativa aqui de humanas vai ficar 8 dividido por 20. 8 dividido por 20 dá 0,4. Então, já temos que o m é 0,4. Aqui em biologia, eu tenho a relativa e eu quero a absoluta. Eu sei que a frequência relativa
é igual à frequência absoluta sobre o total. A frequência relativa é 0,35, a frequência absoluta é P, dividido pelo total, que é 20. O total é sempre o mesmo para todas, né? Então, o 20 passa multiplicando, então 0,35 vezes 20, o P vai dar 7. Então, isso aqui eu sei que vale 7. Beleza. Eu sei que o P vale 7, o M vale 0,4. Vou fazer aqui, ó. Agora aqui eu não tenho nem a absoluta nem a relativa. Só que aí tem a maldade. Eu sei que o total aqui, ó, o 20 é a soma de todo mundo aqui. Eu já tenho 8 mais 7, 15. Quanto que falta para o R para chegar em 20 o total desses três aqui somados? 5. Tá? Porque a soma de todo mundo aqui tinha que dar os 20 do total. Então aqui o R é 5. Agora para eu achar o S, né, eu vou fazer que frequência relativa é igual a frequência absoluta sobre o total. A frequência relativa, que é o S, é igual a frequência absoluta, que é 5, sobre o total, que é 20. 5 por 20 dá 0, é 1 sobre 4, dá 0,25. Um outro detalhe, o 0,4 mais o 0,35 mais o 0,25 tem que dar o total 1, 100%. Né? Se você colocasse isso aqui tudo em porcentagem, né, multiplicado por 100, isso aqui é 40%, isso aqui é 35% e isso aqui é 25%. Soma tudo dá 100% e 100% é 100 sobre 1, sobre 100 sobre 100, que na verdade é 1. Então, a soma da absoluta vai estar aqui, a soma da relativa é sempre 1, ou se tiver em porcentagem é sempre 100%. Então, a resposta seria M 0,4, P 0,7, R, o R é 5 e o S 0,25, a resposta letra C. Beleza? Vamos lá. Segundo a distribuição de frequências, o número de funcionários que ganha a partir de 4 salários mínimos e menos de 10. Então, ele quer de 4 até 10. Então, a partir de 4 até o 10. Então, ele quer essa parte, essa parte e essa parte. De 4 até 10, tá? E menos de 10, na verdade. Então, menos de 10 é esse cara aqui, porque aqui, ó, o 10 não tá. Quem ganha 10 está aqui na de baixo, de 10 para frente. Então, seria o 35, o 45, o 35 e o 30. 35 mais 45 dá 80, mais 30, 110. Beleza? Se as frequências absolutas da primeira e sexta classe de uma distribuição são tais, então a frequência acumulada da quarta classe é, ó. Então, ele tem aqui, ó. Ele tem as classes. E aqui as frequências absolutas. Então, eu tenho a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, sexta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe. Ele não deu o que é a classe, não importa. Então, os valores são 5, 13, 20, 30, 24 e 8. Essa aqui é a frequência absoluta. Ele quer a frequência acumulada. Então, você vai acumulando. A primeira frequência acumulada é sempre igual à primeira frequência absoluta. A próxima aqui, ó, vai ser a soma desse com esse. Então, 5 mais 13, 18. A próxima vai ser a soma desse mais esse mais esse. Ó, 5 mais 13 é 18, já está aqui, mais o 20, 38. A próxima acumulada, vou somar todo mundo daqui para cima. São as absolutas daquela linha para cima. Então, a soma desses três aqui já dá o 38, que é a última acumulada que você teve. Soma com 30 dá 68. Eu vou fazer até o final, não precisava não, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui. Aqui agora eu vou somar o 24. Vou somar todo mundo aqui para cima. Do 5 até o 30 dá 68, mais o 24. Mais 4 ali dá 72. 92. E a última aqui, a última frequência acumulada, vai ser, soma com 8 aqui, todo mundo aqui daqui para cima. Todo mundo até o 8 aqui deu 92, mais o 8 deu 100. Inclusive, a última frequência acumulada, anota isso, se você não anotou ainda, já falei algumas vezes, é igual ao total. Se você somar todo mundo aqui, tem que dar o total aqui. Então, 13 mais 5, 18, 38, 68, 68 mais 24 dá 92, mais o 8 ali deu 100. Somei todo mundo, deu o último acumulado, então tá certinho. Ele pediu, então a frequência acumulada, se é acumulado, não tem nada de porcentagem, tá?
nada de relativa, da quarta classe. A quarta classe está aqui, frequência acumulada da quarta classe, e foi 68. Eu fiz até o final porque a gente está aqui didaticamente te explicando, mas na prova você faria só até a quarta ali, já marcaria a sua resposta. Vamos para a 10ª, para ver se dá tempo de fazer. Sejam F1 e F2 as frequências da primeira e da segunda classe da distribuição representada no polígono de frequência, F1 mais F2. F1 é a primeira frequência. Aqui, ó, primeira frequência. Aliás, aqui, isso. Aqui a primeira classe, na verdade. Primeira classe, o valor foi 5. Então, F1 foi 5. E o F2, segunda classe, o F2 foi 10. Então, ele quer o F1 mais F2. F1 mais F2 é 5 mais 10. Exercício bem sem graça esse aqui, né? Era só isso, né? Ele queria frequências. Aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª classes. As 10 classes aqui. Então, a classe 1, 2 até a 10ª aqui. Beleza? Era só somar ali. Beleza, gente? A gente volta fazendo mais exercícios. Até já!